Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Como é a libertação da escravidão do pecado para a vida do cristão? Isso é muito importante, entender o processo do pecado e como o pecado deve ser tratado. É sempre bom e muito necessário separar para o trato com o pecado a pessoa que já é um cristão batizado e aquele que não é ainda cristão. É uma pessoa natural, como a Bíblia diz, um homem natural. É necessário estarmos separando para entendimento. A pessoa natural está no pecado, nasceu no pecado, vive no pecado. A Igreja Católica chama de pecado original a natureza de pecado. O apóstolo Paulo chama de natureza de pecado. A pessoa nasce com ela, já nasce tendente para o mal. Ninguém tem que ensinar uma criança a desobedecer, ninguém tem que ensinar uma criança a ser egoísta, a fazer birra, a fazer manha. Isso já é da natureza, ela apenas dá lugar a essas coisas. E um dia, quando crescer, ela vai ter consciência de pecado, mas a tendência para o pecado a gente já nasce com ela. Uma vez que a gente cresce, vai confirmando o pecado conscientemente, a gente assume a culpa pelo pecado. A vida de uma pessoa natural é toda ela pecado. As melhores ações são pecado também, porque movidas pela soberba, vaidade, egoísmo, o que faz uma pessoa estudar muito. Nós achamos que uma pessoa que estuda muito é digna de honra, de elogio. Eu fui um bom aluno, houve uma época que eu estudei muito e às vezes até recebia elogios por isto. Mas Salomão diz que o que move alguém para estudar muito é a vaidade. O que move um atleta a querer ser muito bom atleta é a vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E no homem natural, tudo é pecado. A vaidade é que move, a vaidade é pecado, tudo é pecado. As melhores ações são pecado também. Mas a pessoa está fazendo bem, ele está fazendo bem por interesse, para o eu dele ser exaltado, para que a família o reconheça. Tudo no homem pecador é pecado. O homem natural é pecador, já nasce pecador e ele confirma o pecado com suas ações. Por causa disso, ele será condenado à morte eterna, à condenação eterna, a menos que o evangelho chegue a ele e ele se decida pelo Senhor. Quando o evangelho chega a uma pessoa, isso é muito importante, porque os cristãos se acomodam e não pregam mais o evangelho. Precisa sempre ser lembrado que o evangelho é para perdão de pecados, para receber uma nova natureza, para receber uma filiação de Deus, para ter a certeza da vida eterna. O evangelho vem como a nova, a esperança, a boa notícia. A palavra evangelho quer dizer boa notícia da salvação, do perdão de pecados. A pessoa que passou a vida pecando, agora em Jesus, todos os seus pecados são levados por Jesus na cruz e a pessoa pode ser totalmente perdoada desses pecados, justificada diante de Deus e passa a ter a certeza da vida eterna. Bom, ela vai ter a testificação dentro dela do Espírito Santo. Quem é que garante que alguém está salvo? O Espírito Santo. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 16 e 17, nós lemos que o Espírito testifica com o nosso Espírito que agora nós somos filhos de Deus. Quando? A partir da decisão. E para
confirmar essa decisão. O apóstolo Paulo escreve isso, é preciso que fique claro na cabeça de um cristão. Quando alguém pecador se arrepende de pecados, isso tem algum valor, mas não é tudo. Se ele não confessar a Jesus como Senhor, ele não terá Jesus como Salvador, ele não terá perdão desses pecados. Ele se arrependendo é uma coisa boa, mas não é suficiente. Ele propõe no coração de mudar de atitude, de não mais pecar. Isso é soberba também. Nem ele vai conseguir e nem é pela força dele que isso se faz. Se ele não se render e ter Jesus como Senhor, ele não terá a justificação, o perdão de seus pecados. Há pessoas que querem se batizar e acham que o batismo é importante, como de fato é. Elas então aceitam Jesus e querem se batizar. Recebem um momento de oportunidade de Deus, de bênçãos, mas em muitos casos o batismo não é válido. O batismo não caracteriza uma decisão certa. A pessoa quer se batizar para escapar do inferno. É o que o João Batista disse para os judeus que iam se batizar com ele. Vocês são raça de víbora. Não, mas nós queremos entrar agora para a igreja. Vocês são raça de víboras que querem apenas fugir da ira vindoura. Essa situação que acontece no Brasil hoje, no nosso meio, vamos falar no Brasil porque é o que nós conhecemos, no nosso meio evangélico, é uma repetição do que aconteceu com João Batista. Crentes estão querendo fugir da ira vindoura, ou seja, estão querendo a salvação e então entram para a igreja e se batizam, mas não estão arrependidos, nem morreram para a velha vida. Isto aconteceu no quarto século, lá pelos anos 300 e tantos da nossa era, quando o imperador Constantino deu uma guinada e passou a apoiar os cristãos. Ele não se converteu logo, só no final da vida dele, ao morrer, é que dizem que ele pediu o batismo. Mas no início foi uma guinada política, ele passou a apoiar os cristãos. A igreja saiu das catacumbas, dos subterrâneos, para poder construir templos pela primeira vez. Nunca a igreja cristã teve templos. Pela primeira vez, depois que o imperador Constantino deu aquela guinada, 316, 317, nessa época, é que a igreja deixou de ser perseguida e passou a construir templos. Nessa época, uma multidão de autoridades, de pessoas importantes, de oficiais do Império Romano, acharam que era bonito entrar para a igreja. Então foi assim uma quantidade enorme de pessoas que se converteram, entre aspas. Eles perguntaram: o que eu faço para ser cristão? Então você crê em Jesus e se batiza. A pessoa disse: eu creio em Jesus, e se batizou. Foi muita gente. Os nobres, para agradar ao imperador, passaram, na maioria, a se batizarem também. E o batismo era uma festa, a pessoa convidava todos os parentes, conhecidos, para o batismo dele. Era uma festa. O batismo não era propriamente para caracterizar o arrependimento, virou uma festa. Hoje no Brasil, eu tenho visto muita gente dizendo: pastor, eu quero me batizar. A pessoa nem frequenta, nem quer culto, não quer buscar o Senhor, não quer ler a Bíblia, não quer mudar de vida, mas quer se batizar. Por quê? Para fugir da ira vindoura? Para ter a salvação, porque tem muita igreja que promete: vem, aceita Jesus, agora se batiza, você vai ter salvação. Uma vez salvo, para sempre salvo. Tem gente dizendo isto. E a pessoa vem para tomar um banho no batismo. Ela vem, como o João Batista dizia, raça de víboras, para fugir da ira vindoura. Estão entrando na igreja de qualquer jeito, pela janela. Isso não é entrar pelas portas. A pessoa tem que se arrepender da sua vida, morrer para a sua vida, e o batismo vai ser uma confirmação pública de que ela está morrendo
para a velha vida. Mas isso não acontece com muita gente que está se batizando. Eu confesso que, de minha parte, Deus tem me exortado a ser mais rigoroso com o batismo também. Diretamente, eu tenho sido pastor de poucas pessoas, mas a maioria é indiretamente. Ou seja, quem está diretamente ligado com o novo convertido é um obreiro, é um outro pastor, não sou eu. Então, quando eu vou batizar, eu estou confiando que a pessoa preparou o caminho, preparou o coração daquela pessoa, disse a verdade. E nós fazemos aquela formalidade esperando em Deus que seja mais do que uma formalidade, que nós estejamos naquela hora do batismo orando pela pessoa para que seja uma decisão verdadeira. Algumas vezes Deus testifica comigo, porque Deus me dá dons espirituais e revela que algumas daquelas pessoas não são sinceras, mas eu estou orando sempre por todas elas que vêm ao batismo e que, em princípio, foram preparadas por um cristão mais experiente, por um líder, um obreiro, um outro pastor. Eu estou acreditando. E nem sempre isto é garantido, e em muitos casos eu também até tenho, por causa dessa situação, batizado pessoas que não ficam firmes. Mas não é difícil a gente saber se uma pessoa vai ficar firme ou não, porque quando a pessoa vem pela janela, muito provavelmente ela não vai ficar. Ela entrou pela janela, tinha que entrar pelas portas, ela tinha que se arrepender, confessar seu passado todo, ela tinha que morrer para o seu passado para poder viver a vida nova. Mas há pessoas que vêm se batizar rindo, brincando, como se aquilo fosse apenas mais um ato na sua vida. É triste isso. Em Romanos, no capítulo 6, o apóstolo Paulo trata do batismo. Então ele diz o seguinte: é preciso saber se nós fomos batizados, nós fomos sepultados com Jesus na morte. Nós morremos para o mundo, para o carnaval, para o pecado, nós morremos. E se nós fomos unidos com Jesus na sua morte, nós seremos unidos com ele também na sua ressurreição. E foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que nós não sirvamos mais o pecado como escravos. Quando o batismo é feito corretamente, é aplicado como deve ser, a pessoa teve oportunidade de morrer para a velha vida, negar o seu eu. Ela toma a decisão de se batizar. Quando o batismo é verdadeiro, ela recebe a libertação da escravidão do pecado. A partir do momento em que ela foi batizada, dando testemunho público do seu batismo, o pecado não tem mais força de escravizar aquela pessoa. A diferença é a seguinte: antes de Jesus, a pessoa é escrava do pecado, mesmo que ela não queira. Ela não tem forças para se livrar da escravidão do pecado. Ela é uma escrava do pecado, ela é obrigada a pecar, ela não tem forças para se salvar, se livrar da escravidão do pecado. Mas uma vez que ela é batizada corretamente, ela é liberta da escravidão do pecado. A partir daí, vai depender dela. E o apóstolo Paulo entrega isso para a própria pessoa. Ele diz: cada um de vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerai-vos, essa palavra é muito forte, é na sua mente. A cada dia que vai tomar a cruz, você vai se lembrar que morreu para o carnaval, para o pecado, para o mundo, para tudo aquilo que é vaidade do mundo. Você morreu. Cada dia vai tomar a cruz e vai reafirmar a sua decisão de ter morrido
para o mundo. Você vai se considerar morto a cada dia. É uma decisão sua. Se pecar, porque vai pecar, vai se arrepender imediatamente, mas você não vai ser mais escravo do pecado. Você não vai ser mais escravo, não vai ser mais obrigado a pecar, vai pecar só se quiser. O crente, em plena comunhão com o Senhor, tem a liberdade de pecar e tem a liberdade de não pecar. Antes ele não tinha essa liberdade, era escravo de pecado e mesmo que quisesse, não evitava o pecado. Mas agora, o crente está em Jesus, tem força para dizer não ao pecado, como pode ser sem vergonha também e dizer sim ao pecado e cair. Nesse caso, vai ter que passar a vergonha de confessar o pecado para receber o perdão. Mas está nas mãos do cristão dizer sim ao pecado ou não. Ele não é obrigado mais a dizer sempre sim ao pecado. Ele está liberto da escravidão. Agora, ele tem a liberdade de dizer não. E se quiser, é o que a gente deve fazer a cada dia. Senhor, me ajude nesse dia a dizer não ao pecado. Eu quero me consagrar ao Senhor mais uma vez nesse dia. Eu preciso de Ti. Me ajude a dizer não para o pecado nesse dia, Senhor. Entenda isto. Quando o batismo é aplicado corretamente, a pessoa é liberta da escravidão do pecado. Então, faça a sua parte, não deixando ninguém se batizar de qualquer jeito. Faça a sua parte, exortando as pessoas que querem seguir a Jesus, para que elas tenham convicção de que realmente estão morrendo para a velha vida. Tenha consciência disso. Você que está evangelizando alguém, discipulando alguém, você que é líder, que está encaminhando alguém, isso é muita alegria para Deus. Mas não deixa a pessoa entrar pela janela, não deixa a pessoa tomar um banho e depois achar que ela está salva. Isso é brincar com Deus. Tenha consciência, aperte a pessoa para o batismo, tenha consciência de que ela está segura do que está fazendo, está realmente morrendo para a velha vida. Faça isso, ajude as outras pessoas a não se desviarem mais tarde, ajude-as na hora do batismo para que elas façam a coisa certa diante de Deus com convicção, morrendo verdadeiramente para a velha vida.